Pessoal, uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula de ética geral e profissional online. Vamos começar fazendo um breve feedback em relação àquilo que nós trabalhamos nas aulas anteriores, em especial para os colegas que estão ingressando na turma hoje. E nós vamos, então, fazer o seguinte. Na primeira aula, que foi uma aula presencial, nós trabalhamos com o conceito de ética. Ética, quando nós chegamos à seguinte conclusão, que significa comportamento. Deixa eu achar aqui para vocês depois um sumário, um material. E essa ideia, então, da ética ser exatamente esse tipo de estrutura. Vocês estão conseguindo enxergar a tela compartilhada? Faça um sinal aí para mim, um like. Sim. Maravilha! Então, vocês viram aqui que no dia 6 de março, nós conceituamos ética como comportamento. Por quê? Porque ética não é palavra, né? Ética, na verdade, é a descrição daquilo que a gente faz, é uma ação. Os sociólogos chamam de comportamento. Aliás, nosso ponto 2 ali foi exatamente isso. Nós identificamos alguns tipos de comportamento. Para isso, a gente foi atrás de um autor em específico, que é o Max Weber, e o Weber atribuiu, então, a quatro tipos de comportamento. Então, esses 4 tipos de comportamento são os seguintes. Primeiro, uma ação racional com relação a fins. Essa ação racional com relação a fins é um tipo de movimento, por óbvio, orientado pela razão, a qual busca o resultado. Então, o meio, ele não é algo sagrado para esse tipo de estrutura. O que é realmente importante é a eficácia. É o quanto tu consegue atingir esse resultado. Então, nós tínhamos visto diversos exemplos, né, como se pode, por exemplo, numa partida de futebol, se jogar limpo por excelência ou se jogar sujo, com muita falta, enganando o juiz. Pouco importa. O resultado é que realmente vai ficar registrado, né, na cabeça das pessoas que pensam assim. Depois, o segundo tipo de comportamento que o Weber elencou para nós é uma ação racional com relação a valores. Já essa aqui, sim, o meio é algo muito importante. Aliás, as pessoas que se orientam por valores, inclusive, elas são anticonsequencialistas. Isso significa que a consequência ou o resultado da ação não é o mais importante. O importante é a forma como elas se comportam para atingir esse resultado. Esse resultado é algo secundário. É como a gente trabalhar o dia todo. Trabalha, chega na metade do mês, às vezes até antes, já está sem dinheiro, apertado, mas a gente mantém o valor, né, e a fé no trabalho como algo que vai dignificar, então, as nossas ações, né? O valor que a gente tem em relação a isso. Outro exemplo de valor é a questão do conhecimento. Então, o conhecimento para nós é algo reconhecidamente como uma excelência, né? Como um meio, um valor adequado que pode realmente sim transformar muito ou pouco a nossa vida, dependendo do grau de excelência que a gente atingir. Terceiro tipo de comportamento ético é o comportamento, então, chamado de afetivo, uma ação afetiva. Essa ação afetiva é um comportamento, então, da emoção, né? Aquilo que o brasileiro gosta de chamar de coração. Então, esse coração é exatamente a forma como nós nos comportamos emotivamente. Estava hoje conversando, né, com o professor Ângelo. Existiam muitas pessoas
e nós estávamos trocando exemplos, né, de saíram numa passeata para combater o coronavírus. Então, não é um comportamento racional, né, exatamente contrário a toda a determinação, a toda a forma que as pessoas devem se comportar, mas é um comportamento emotivo, né? Então, tanto fora do nosso estado, quanto aqui em Capão da Canoa, né? O professor estava lá na praia, foi buscar um material, e aí viu o pessoal fazendo uma passeata também em relação a esse tipo de ação. Então, são curiosidades, né? São formas de entender o comportamento humano, aqui já num plano não racional, mas emocional. E, por fim, o quarto tipo de comportamento ético é o comportamento chamado de uma ação tradicional pelo Weber. Uma ação tradicional é uma ação ao qual a gente tem o hábito constante de realizar uma determinada atividade e já não sabe mais por que está fazendo. A gente usou o exemplo do casamento religioso. Então, as pessoas vão, casam no religioso e algumas delas nunca antes tinham pisado, né, numa igreja, por exemplo, e nunca pisam depois do casamento. Então, é um hábito, muitas vezes, não reconhecido, que as pessoas já não mais sabem por que estão fazendo. Tem a famosa piada eu tinha contado para você, só para deixar o registro, né, que o marido fazia um belo de um peru assado de Natal, só que ele era dividido ao meio, né, e a esposa não sabia por que ele tinha esse hábito de fazer isso. E, né, na noite de Natal, ela perguntou para ele a receita, e ele não sabia dizer como que tinha se originado essa receita. Ele disse assim, porque isso aí foi o meu pai que criou essa receita, mas ele vai chegar agora e a gente pergunta para ele. Aí chegou o pai, perguntaram para ele e o pai disse, mas foi o meu pai também que criou essa receita, eu também não sei por que eu faço isso há tantos anos, há tantos natais. Mas o meu pai, o pai do pai, foi ele que criou a receita. Tá? Então, não se assuste, nós não vamos, né, ir indefinidamente ao passado. Então, o que aconteceu? Chegou o vô com a bengala, e aí perguntaram para ele, vô, por que né, o peru assado aí de Natal, com esse creme de maracujá maravilhoso, é dividido ao meio? Ele, meu filho, porque quando eu inventei a receita, o meu forno era muito pequeno, então eu tinha que cortar a metade e fazer uma vez, tirava, depois colocava a outra metade. Então eu não entendo por que vocês fazem isso até hoje, já que o forno de vocês é muito maior do que o que eu tinha. Então as pessoas mantêm o hábito de determinadas ações e já não sabem mais por que estão fazendo. Então é uma ação tradicional, já desconectada de uma racionalidade que realmente impulsiona a atividade. Ok? Então, esses eram os 4 tipos de comportamento, de ético, e a gente já viu aqui, ilustrando cada um deles, os seus exemplos. Então, esse é o resumo da aula do dia 6. Já na aula do dia 13 de março, nós escolhemos, então, né, um autor em específico para trabalhar. Né, o autor, então, se chama Alasdair MacIntyre, é um autor ainda vivo. Tem até o livrinho aqui para depois para mostrar para vocês. E nós estudamos um pouco da biografia dele, né? Um autor nascido aí em 1929, escreveu um livro chamado Depois da Virtude, que é um livro sobre ética, é um livro, então, que descreve um pouco do nosso comportamento atual e realmente possui ali 4 características. E essas 4 características são essas aqui que eu ilustrei para vocês. Primeira característica, os debates éticos são intermináveis. Exatamente, né? A gente está vendo aí um debate interminável se a gente fica em casa
ou se a gente vai para a rua. Existem razões econômicas muito fortes de um lado, existem razões de saúde muito fortes de um outro lado, e as escolhas precisam ser feitas. Há comparações, então, entre os projetos e as escolhas dos outros países, o que está acontecendo, né? Se usa muito a Itália, mas existe o procedimento da Espanha e da Inglaterra, que foram muito parecidos, e depois houve um revés, né? Houve um procedimento, então, da Alemanha, que é um país aí bastante blindado, mesmo que a Europa tenha sido o epicentro, né, desse tipo de ação. Os Estados Unidos também não deixam de ser uma referência, dizem que estão afrouxando, mas até agora, né, em especial em Nova York, em Washington, na Califórnia, as coisas só têm crescido. Então, realmente é algo para ficar adiante. E no Brasil está nesse meio termo de realmente existir uma série de conflitos nessas questões. O fato é que até realmente as coisas voltarem ao normal, isso é um bom exemplo de um debate interminável. Né? Mais interminável que isso é discutir relação, nem diz um colega de vocês. Né? Sempre que a gente discute relação, né, com o patrão, com a patroa, isso também é algo que dá pano para manga. Depois, segunda característica, a característica que é traçada, então, pela chamada ausência de objetivos. Isso, o ponto B, acaba justificando o ponto A. Por que os debates são intermináveis? Porque a gente não tem um critério objetivo para poder eleger. É a economia? É a saúde? O que vai preponderar em relação a isso? Quando a gente chegar a esse tipo de ação, a interminabilidade de um determinado diálogo, aí vai chegar realmente a um padrão comum de tomada de decisões. Quando não se chegar a isso, enquanto não se tiver esse objetivo guia, nós vamos continuar frente a esse tipo de ação. E, de imediato, já passamos então para a terceira característica que o McIntyre alocou, que são as chamadas escolhas subjetivas. Já que nós não temos, então, um critério objetivo para a tomada de decisões, o que nós fazemos? A gente escolhe as coisas conforme dá na nossa cabeça, conforme a nossa subjetividade, conforme aquilo que for do meu autointeresse. Então, dentro dessa proposta, existe uma chamada imposição da nossa tomada de decisão em relação aos outros. Às vezes conduzida, então, por uma estrutura de poder, às vezes, então, conduzida por uma estrutura de autoridade, de convencimento, então, né, sem o uso de força ou qualquer outra atenção. E, por último, nós temos, então, o chamado emotivismo, que é esse ponto D aqui. Esse ponto D do emotivismo é aquilo que acaba sobrando, então, como algo que predomina também no comportamento das pessoas. Nós estávamos ali elencando a questão, né, de uma passeata para combater o coronavírus, né, algo totalmente irracional e totalmente emocional. As pessoas acreditam estar fazendo um bem, a coisa certa, mas elas, do ponto de vista da saúde, estão se prejudicando. Então, nós temos esse tipo de característica, ou melhor, de 4 características do comportamento ético atual. Então, nós terminamos aqui a nossa breve revisão. Vamos passar agora para trabalhar a aula com conteúdo novo. Essa aula, então, é essa aqui, a aula de hoje, dia 27, e nós vamos dar continuidade ao raciocínio ético do McIntyre, mas já não mais abordando as 4 características dele, mas nós vamos trabalhar, então, com a chamada justificativa das características atuais. Por que nós chegamos a esse tipo de comportamento ético? Por que as pessoas são tão emocionais?
Por que que as pessoas gritam tanto umas com as outras? Por que que realmente existe, muitas vezes, uma ausência de racionalidade num debate? Numa exposição que pode ser política, que pode ser religiosa, que pode ser futebolística, que pode ser privada. Né? São aí 4 exemplos de campos bastante carregados dessas características que o MacIntyre colocou para nós. Então, para montar esse tipo de estrutura, deixa eu trabalhar aqui com vocês a seguinte proposta. Nós vamos conduzir o eixo do raciocínio num conceito de natureza humana. Então, essa expressão natureza humana vai ser algo importante para nós. A ideia de natureza humana é aquilo que todos nós temos em comum. Por exemplo, na estrutura clássica, e eu digo clássica porque se refere a autores como o Aristóteles, né, que está ilustrando ali o nosso grupo do WhatsApp. Tinha colocado um gato, né, mas eu me lembrei que o gato era para aula de ambiental, né, eu acabei confundindo os grupos, né, mas aí o Rafael me alertou, eu já corrigi. Aí botei o velhinho lá, né, Aristóteles, no qual ele representa essa antiguidade que eu quero colocar para nós. Então, dentro desse aspecto, nós vamos trabalhar com esse tipo de raciocínio antigo, que é um raciocínio de natureza humana, a qual destaca, por exemplo, a razão como a simbologia da cabeça. Então, todos nós temos racionalidade, todos nós temos linguagem, e isso passa a ser algo comum entre nós. Nessa natureza humana, nós também encontramos a questão ilustrada pelo coração, né, pelo símbolo do coração, que são os sentimentos. Então, todos nós somos passíveis, né, de tristeza, de alegria, de raiva, de compaixão e assim por diante. São aspectos comuns, então, entre os seres humanos, entre as pessoas. E, né, um terceiro aspecto, que é o clássico, que é a representatividade do estômago. O estômago representa os desejos. Então, né, numa sexta de noite, aqui nós estamos com fome. Né, eu estava vendo, né, o Rafael ali. O Rafael já está cansado, né, Rafael? Hoje foi pegado. Né, tá, ainda mais que tem aula na quarta comigo, então, mais um aspecto aí também para ser destacado. Então, né, fome, sono, cansaço, tudo isso vai ser unificado dentro dessa estrutura. Então, todos nós passamos por esses elementos. Então, esse elemento de natureza humana, deixa eu voltar lá à nossa tela, esse elemento de natureza humana, quando a gente nasce, ela já vem embutida em nós como potência. E nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo com ela a ponto dos nossos apetites também crescerem, dos nossos sentimentos também serem diversificados conforme as nossas experiências, e a nossa razão, a nossa linguagem também vai crescendo conforme vai crescendo o nosso mundo. O Wittgenstein já alertava, né, que o limite da nossa linguagem é exatamente o limite do nosso mundo. Então, quanto maior for a diversidade da nossa linguagem, maior vai ser a diversidade do nosso mundo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais pobre for a nossa linguagem, mais pobre é o nosso mundo. Então, para a gente chegar num mundo rico, numa linguagem mais diversificada, nós temos que pegar essa natureza humana que existe lá num estado bruto, num estado, então, de nascimento, como uma criança, e nós temos, então, que aplicá-la a um estado, então, de natureza humana vamos colocar aqui, né,
uma natureza humana trabalhada, uma natureza humana cultivada. Bom, acho que esse é um termo ideal aqui para colocar. É como uma planta, como uma criança, né? Como, né, um pet, né? um filhote. Então, esse tipo de natureza humana bruta, em contraste com uma natureza humana cultivada, já é uma natureza humana, então, experiente, curtida, crescida, que vai ser realmente ilustrada e que tem um tipo de passagem ou um elemento ritual, que é um terceiro elemento aqui colocado, que é o seguinte: as chamadas virtudes. Isso aqui é importante porque, na verdade, são o quê? São um conjunto de ferramentas que vão, então, fazer com que a gente faça a passagem de uma natureza humana bruta para uma natureza humana cultivada. Por exemplo, a coragem vai ser algo importante para que as pessoas saiam dessa natureza humana bruta, no qual existe em nosso estômago, em nosso campo dos desejos, o medo. E esse medo, então, precisa ser dominado pela razão, dominando o nosso sentimento. Então, ele tem essa dupla vertente, né? Estomacal ou visceral e também sentimental. E a gente precisa fazer com que a razão possa efetivamente dominá-lo. O momento agora é muito ilustrativo, né? Nós temos, então, que ter o domínio dos nossos sentimentos para poder sair à rua, para poder, então, realizar as nossas atividades em casa, para poder ter realmente essa unidade de que as coisas vão mudar futuramente. Então, se a gente não tem coragem, né, nós vamos ter o chamado covardia, que é um extremo, né? Ou então, né, um excesso de coragem, né, que vai ser realmente a chamada temeridade. Ou uma pessoa é covarde, medrosa, ou ela é temerária, ela tem muita coragem. Ela diz assim: eu vou sair na rua e vou sobreviver ao coronavírus. Então, claro, não no momento de pique, né? Se o cara sai no momento de pique, aí é temerário. Se a pessoa sai no momento em que como dizem os infectologistas, né, que a curva está na descendente, a curva está atachando, aí realmente parece ser um ato de coragem. Mas sair agora, né, é um ato bastante temerário. Então, essa é a estrutura, segundo o critério da saúde, para a gente poder manter num determinado ponto. Ok, então a gente vê que o que acaba diferenciando as pessoas hoje em dia é exatamente o cultivo das virtudes. O quanto cada pessoa consegue cultivar uma ação ou outra. E esse tipo, então, de ação vai fazer um impacto tremendo no tipo de pessoa que a gente é. Porque, embora nós tenhamos a mesma matriz de natureza humana, nós somos necessariamente diferentes uns dos outros, porque nós nos comportamos de uma maneira diferente na medida que a gente vai incorporando determinadas virtudes. Prudência, justiça, coragem, temperança, né? Ser temperante, saber se controlar, saber realmente ficar em silêncio, são ações absolutamente ilustrativas, né? Na sala de aula, você aprender a dominar, né, o seu sono, o seu tédio, né, a sua fome, passam a ser circunstâncias absolutamente necessárias para se atingir o fim, que é o conhecimento,
que é a ideia de que ao final de um determinado tempo nós vamos sair com mais informações do que quando a gente chegou. Então, isso é que é importante. E a forma, agora, que eu quero ilustrar com vocês, que inclusive vai ser objeto de trabalho daqui a alguns minutos, que vai guiar esse tipo de ação, que é exatamente um ponto aqui, que é o chamado raciocínio teleológico. O que é esse raciocínio teleológico? É o seguinte. Deixa eu colocar aqui para nós. O raciocínio teleológico é nada mais, nada menos aquele raciocínio que segue uma finalidade. Aqui, essa finalidade, ela é visto, só para alertar vocês, já estou levando aí um aviso do Zoom de mais 10 minutos, então vamos acelerando aqui para nós esse tipo de ação. Se não der certo, se a gente não conseguir terminar em 10 minutos, a gente retorna de novo para mais uns 10 minutos e ir encaminhando a nossa aula. Então, esse raciocínio teleológico, ele é uma estrutura ao qual nós vamos ter um determinado forma de proceder, que é uma natureza humana com um determinado fim. Qual que é esse fim? É um fim de atingir, né, o pleno desenvolvimento da natureza humana. Então, desenvolver a natureza humana em todo o seu potencial, que a gente possa ter uma ampla racionalidade, um amplo conhecimento. Para quem estuda, isso é tranquilo de entender. Todos os dias a gente está buscando conhecimento, a gente está desenvolvendo a nossa cabeça a ponto de se tornar alguém melhor do que era ontem, alguém com mais conhecimento. Então, do ponto de vista dos sentimentos, a gente está procurando, então, saber potencialmente, né, o quanto alguns sentimentos são bons ou ruins para nós. Então, isso também é um processo de autoconhecimento. Aqui, no caso, né, a psicologia trabalha muito bem com isso. E a questão dos desejos, a questão, então, do nosso apetite, já é um campo aí, né, da química, já é um campo, então, da física, né, já é um campo, então, da saúde, para saber o impacto do nosso corpo. Então, ter uma saúde perfeita, né, e hoje nós temos aí como um dos critérios colocados. Termos, então, né, um domínio dos nossos sentimentos e ter uma racionalidade, uma mente sã, né, para contrapor aí a muitas loucuras que a gente vê hoje em dia, nós temos exatamente esse tipo de referencial de finalidade que era dada pelos antigos. Então, pelos antigos, de novo, lá com Aristóteles, com Platão, com Sócrates. Então, esse tipo de referência, ele passa a ser o modelo que se trabalhava a natureza humana, no seu pleno desenvolvimento. Hoje em dia, nós vamos ter, então, uma mudança na forma como a gente raciocina. Nós vamos passar desse raciocínio teleológico, que significa uma finalidade, né, de telos, uma expressão grega, para um raciocínio deontológico. Isso aqui é importante, em especial, para se compreender a estrutura da passagem de uma ética geral para uma ética profissional. Né? Vamos anotar aqui para poder explicar. Um raciocínio deontológico é um raciocínio do dever. Lógica, um estudo, uma ciência, deonto, do dever. Então, da forma como as pessoas devem proceder, como as pessoas devem
proceder. Isso, dentro da estrutura do direito, para se fazer aqui a conexão, se dá primordialmente por meio de regras. Como é que eu digo como uma pessoa deve se comportar? Me apropriando, então, da estrutura das regras. Vejam só, nós temos, então, uma explicação de por que o nosso curso de Direito ele é cravejado de regras, aos quais, né, segundo uma estimativa que eu tinha visto do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nós temos aí mais de 4 milhões de regras existentes no Brasil depois da nossa Constituição. Bom, então 4 milhões de regras, é regra pra caramba. Não é à toa que a gente já começa a se especializar, a deixar de lado algumas outras regras que a gente nem estuda, né? No caso aqui da faculdade de Direito Militar ou de Direito Processual Militar, a gente nem toca nessas estruturas. Além de outras, né, que também a gente nem escuta falar, né? Por exemplo, Direito Aeronáutico ou Direito Comparado também, pouco trabalhado nas nossas academias. Então, esse tipo de estrutura faz com que, por exemplo, cada categoria profissional passe a adotar um código de ética. Esse código de ética dentro de um raciocínio deontológico, de quais as regras que vocês devem saber para se comportar. Então, o Estatuto dos Advogados, ou o Estatuto dos Promotores, ou o Estatuto dos Juízes, o Estatuto dos Defensores Públicos. Então, cada categoria vai ter um conjunto ético ilustrada por essas regras. No geral, nós vamos ter também esse tipo de aplicabilidade para a nossa sociedade, para a nossa forma de raciocinar, né, que vão ser ilustradas, então, pela nossa Constituição e códigos. Muitos códigos. Imagine, né, que o nosso ilustrativo vade-mecum é cada vez maior, cada vez mais inchado. Então, a edição de 2020 já está fadada ao fracasso em relação ao tamanho que vai ser o de 2021. Nós estamos, né, vivendo esse momento aí, então, de muita mudança. Nós estamos vendo só essa semana quantas regras, quantos decretos, quantas medidas provisórias, quantas leis foram emanadas, seja de prefeitura, seja do Estado, seja da União. Então, realmente, essa enxurrada de regras, de decretos, por exemplo, que foram os que mais saíram, passam a mostrar a forma como a gente deve se comportar. E isso afeta, então, o comércio, afeta as nossas instituições privadas e públicas e, fundamentalmente, afeta a forma como a gente tem que se comportar. Aliás, a gente só está em casa agora fazendo, então, essa aula, porque tem uma regra que diz que a gente tem que estar aqui. Então, essa estrutura deontológica que substituiu aquela estrutura de raciocínio teleológico, de finalidade, de como se pensava antigamente, de como se pensa fundamentalmente hoje, passa a ser o fundamento e a justificativa e o liame, então, dessas áreas diferentes de raciocínio para mostrar como que a gente deve se comportar. Meus amigos, então, fundamentalmente, era esse tipo de proposta que eu queria passar para vocês hoje nessa aula expositiva. Nós vamos adotar essa
essa metodologia, sempre dando um gás, né, no final. E agora a gente encerra formalmente a nossa aula. Vou ficar à disposição agora para a gente poder continuar conversando no áudio, no chat, sem problema nenhum. Só vou dar um stop, então, na nossa gravação. E vamos continuar aqui para eu passar as instruções para vocês